Creio que é no capítulo 1, verso no versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, O anjo disse a Maria, Maria, não temas, que has hallado gracia, porque achastes graça diante de Deus, e agora conceberá em teu ventre e darás à luz ao menino, llamará su nombre Jesús. e chamará seu nome Jesus. Y llamará su nombre Jesús. E o seu nome será chamado Jesus. Y dijo cómo llamar al niño. Seria o nome do menino. E ele, acá lo dice de una forma, pero aqui ele nos fala de uma forma, mas aqui ele fala um pouco parecido. Diz: então apareceu um testemunho nesse momento, antes de terminar a página 32. Eu lembro que aqui, eu creio que o irmão Brown e eu, e eles estão comigo, estamos estudando a vida de José da Bíblia, e li na Bíblia que estava esse homem contra o qual não tinha nada. Abraão, Sara, Jacó, todos aí tinham alguma coisa contra, mas nada contra José, ou seja, um tipo de Cristo. Que homem, o homem perfeito, um perfeito tipo de Cristo. Quando li aquilo, comecei a chorar nesse dia. Ali no meu quarto, e eu entrei no guarda-roupa ali, fechei a porta e disse: aqui, entra em tua câmara secreta e ora ao teu pai, e esse é o quartinho. E fechei a porta e disse: Deus, não há homem como José, o homem que uma vez viveu nessa terra, um homem de carne, como eu, o homem que pôde crer em ti, pegar a tua palavra, e foi odiado por seus irmãos. Ele não podia evitar ser espiritual. Ele viu uma visão, ele podia interpretar sonhos, todos eles o odiavam por isso. Ele não podia evitar isso, simplesmente ele era o que era, ou seja, ele era um profeta, porque era. E se tu observas como a palavra veio a ele, a mesma mensagem, Deus nos levando pela mesma anotação, pela mesma escritura, pela mesma porção, e você pode ter tudo, mas para todo quebra-cabeça você precisa saber. Para ti, arrumar diz, arrumar um quebra-cabeças, a pessoa tem que saber qual é o desenho, a finalidade da foto que está à frente. Daqui, ou seja, pode ter ali algumas peças, todas têm que ter aqui a capa para que você veja na capa o desenho. Veja que tremendo. Ou seja, não tens o lugar de onde veio essas peças. Nesse caso, se não tem o Espírito de Deus, o qual te mostra o desenho, você pega as peças e vai começar
a armar armar, esa, tratar de encajar alguna. tratar de encaixar alguma, talvez aqui alguma, e outra talvez encaixe. Es de chiripa porque pegó É ahí, pequenina, mas atingiu pero ali, vas a estar mas colocando vai fichas estar colocando en donde peças, quizás aparentemente talvez onde encajó, aparentemente pero encaixou, no es de ahí. mas não é dali. Y así pasa con la palabra. E assim acontece com a Puedes palavra. tener toda la palabra, porque se dice que Tu pode ter toda a palavra, porque diz que a palavra, la letra mata, a letra mata. pero ¿quién es el que le da vida? Mas quem é que dá vida? O Espírito. Puedes tener todos los mensajes, Podes ter toda a mensagem. Se o Espírito de Deus não está colocar aí para colocar tudo isso em ordem, organizado e colocá-lo bem, bajo los sellos. aí desce os selos, onde diz, Cuando ese grupo, quando esse grupo, y ahí en ese escrito, él escribe, e aí nessa dice, anotação ele escreve de de Moisés, que es Moisés y Elías. que é Moisés e Elias, Cuando ese grupo quando esse grupo pueda colocar la palabra possa colocar a palavra bien, bem. eso está por ahí cuarto sello. Diz aí pelo quarto selo, Los 54 de los sellos. 254 dos selos. La palabra de Dios es una espada de A palavra de Deus é uma espada de dois fios que o matará. Espere até que esses 7 tronos, Ahora mire, trovões, emitam suas vozes. Agora vejam, olha que tremendo. Quando é eso ocurrirá? que isso vai acontecer? Esto que se va a leer. Isso que se vai ler. Espere até que esses 7 trovões Pronuncia sus voces. pronunciem suas vozes. Y aquel grupo E aquele grupo, que en verdad puede tomar que la na palabra verdade de Dios pode y tomar a colocarla palavra divina e colocá-la bem, bien, ¿cuándo que la va a poder colocar ahí? quando que vai poder colocar ali? Cuando esos 7 truenos Quando esses 7 trovões emitirem suas vozes. cortará y partirá. Então cortará e repartirá, poderão fechar os céus. E ele escreve Libro Apocalipsis 11. nesse livro de Apocalipse 11, e escreve Moisés e Elias. Podrán hacer esto. Poderão fazer isso ou aquilo ou o que queiram. Ahora fíjate cómo Agora observe como puede uno tener a pessoa pode ter a letra, puede tener los mensajes del hermano pode William, ter a mensagem do irmão William, do irmão Branham, e no le va a funcionar, ni no va a não traer vai la vida a funcionar esa e não vai palabra. trazer a O sea, no vida va a essa palavra, ou seja, esa- não vai trazer ese dibujo esse desenho que va a ser formado que vai ser formado com essa peça, não pode trazê-la à realidade porque não tem o Espírito de Deus. y cuando E quando el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel le dice a María disse a Maria que iba a tener un niño que teria um menino y que le llamara e que y que le iba a lhe llamar, chamaria Jesus, el hermano Brana, o irmão Branham. mira, ahí nos desviamos en esa parte de Veja algo octavo, nessa parte, lo que es el rompecabezas. do que é o Él no quebra-cabeça. podía evitar eso. La página Ele não 33. podia evitar isso. Na página 33 agora começamos. Simplesmente isso é o que ele era, um profeta, é o que nós falamos. No era para los demás. Não era para os Ellos outros. deberían haberle amado. Eles tinham que ter amado ele, mas ao invés disso, quando algumas vezes ele dizia coisas contra eles, O ellos decían, "¿Quién eles es ese soñador?" diziam, lá vem o sonhador. Ellos lo odiaban Vem, eles sin o causa. odiavam sem razão. No tenía motivo Não tinham motivo para odiar para odiar a ese que estaba a esse con ellos, era su hermano. que estava com eles, era o seu irmão. Y porque salió E diciendo que tuvo porque un sueño, saiu dizendo que teve um sonho e revelando o sonho, ya por eso por essa razão, vamos a odiarlo. eles, vamos odiá-lo. Y fíjate cómo E observem como en la segunda venida ocurre lo mismo. tem a segunda vinda com o mesmo.
sus mismos hermanos lo odian. Seus mesmos irmãos o odeiam, e quando vem ver, podem perguntar-lhe A muchos de ellos, a muitos deles, o vamos a decir, le pueden decir ou a digamos, todos, pode dizer a todos ¿qué te ha hecho él a ti? o que ele fez por ti, o que ele fez contra ti, ou seja, Para que tú lo trates diga así, algo para que tu trate ele assim, o lo trates como ou tu o trates como un hombre malo. um homem A mau. ver, ¿qué te hizo mal? O que mal ele te fez? Te vas a decir, bueno, a mí no me hizo nada, pero Eles él vão está dizer, diciendo bom, tal cosa. ele não disse nada, ele não fez nada para mim, mas ele está fazendo tal coisa, ele está pegando a mensagem e dizendo que isso quer dizer isso, isso, isso. Ah, mas isso é motivo para odiá-lo? No. Não. Pues entonces, ¿por qué lo odia? Ah, pois então por que odeia? Pero fíjate cómo Mas observe como el hermano Branham se identificó o irmão tanto Branham se identificou tanto con la vida de José, com a vida de José, que dice, que disse, sigue diciendo, yo dije, continua dizendo, e eu disse, ¿por qué hicieron eso? por que fizeram isso? Y aun con todo, E ainda aun contudo, con todo eso, com tudo isso, aquel hombre nunca se movió, aquele homem nunca. no se quedó quieto. Ahora, cuando un profeta Agora, quando um profeta habla la palabra, fala a palavra, respalda esa palabra, Deus respalda essa palavra. Diz, ah, mas como que é isso? no era para él herir la roca, Não era para ele ferir a rocha, era el instrumento mas porquanto ele era o instrumento que Deus tinha nesse tempo, herir la roca, ao ele ferir a rocha pela segunda vez, quando se supõe se deveria ter falado, Deus estava obrigado com o seu profeta e tinha darle agua, que dar água. podía haberlo Ele podia hecho mal. feito agir mal e podia ter dito a ele, Ahora, ¿qué vas a hacer? ah, agora o que tu vai fazer? Se van a burlar de ti. Fizeste mal, agora vão zombar de ti. Vamos a ver qué vas a hacer Te ahora. comportaste mal, dá de beber agora. Quando eu disse para tu não fazer, tu fizeste. Não. La palabra de ese Deus honrou a palavra desse profeta, tuvo unas consecuencias. mas teve uma consequência. Ahora vean el caso de Agora Moisés vejam no caso de Moisés e vejam o caso Eliseo. de Eliseu. Se burlaron de Eliseo. Zombaram de Eliseu 10 crianças Y un profeta enojado, e um profeta irado. Dios no tuvo misericordia. con Deus ese niño. não teve misericórdia daqueles meninos, qualquer um poderia dizer, mas são Ahí crianças. es donde él Aí é nos habla de aquel onde ele nos fala daquele estudio donde dice estudo onde disse, cuanto ellos habían aprendido porquanto eles tinham aprendido com os seus pais a serem zombadores del programa divino, do programa divino para esse tempo, para aquele tempo, e certamente desde antes com Elias, zombavam de Elias y habían hablado en sus e tinham casas, falado em suas casas, em suas mesas, burlándose de Elías y después zombando de Elias e depois Eliseu. ya era algo común en esos niños. Já era algo comum para essas crianças, mas Deus não os perdoou, honrou a palavra do profeta, O sea, es quedarse quieto. ou seja, tem que ficar quieto. Vean el tiempo del hermano Branham, Veja, no tempo do irmão Branham, lo cual amamos la familia, o qual amamos a ele, a sua família, amamos al hermano Branham, amamos o irmão Branham, a sua esposa, seus filhos, amamos su mensaje. amamos a sua mensagem. Él, Ele, cuando ella le dijo, regaña a José, quando ela disse, mira lo que hizo, bata em José, veja o que ele fez, ah, não, fique tranquila, é só um rapazinho. ahí el profeta se quedó quieto. Aí o profeta ficou quieto. Vean los dos casos Veja, nos dois casos, y no dijo nada. ele não disse nada, Se quedó quieto, ficou quieto, pero el Espíritu Santo mas o Espírito Santo não gostou y e no tuvo que hablar nada el profeta. o profeta não precisou falar nada, senão Dios permitió Deus permitiu que ese espíritu maligno que esse espírito maligno entrasse em Meda, como permitiu tocar el cuerpo de tocar Job. no corpo de Jó. No le tocó el alma, pero le tocó Não el tocou cuerpo. na alma, mas tocou no corpo Permitió que le e viniera, permitiu que viesse sobre ele esse tumor, pero fue que el viesse sobre ela esse tumor. Mas foi o anjo, o Espírito Santo, o anjo. ángel. Vean cómo aún Vejam como, en esa dimensión, até nessa dimensão, ese ángel esse anjo ministra ministra bendición o juicio. bênção ou juízo.
Porque não foi falado esse tumor por boca do instrumento, do profeta. E o anjo ali disse: veja onde isso esteve mal. Ela ainda não queria abrir a porta. Agora vejam como esse anjo ministra ali, até mesmo o profeta estando calado e não vendo que isso esteve mal. Por isso a vida de José, vejam, até isso. Isso deixou quieto, ficou quieto. Isso aparentemente não aconteceu nada a seus irmãos, mas vejam tudo o que aconteceu com o povo hebreu, tanto sofrimento que fizeram passar a José. Agora veja, quando o irmão Branham vê essa história de José, ele diz: bem, e eu disse: obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado por tal homem. E é assim, a igreja noiva tem que dizer nesse tempo a respeito ao José, o filho prometido, o qual a igreja noiva daria à luz nesse tempo final, na era de pedra angular. E todas as virgens prudentes, diz, como o irmão Branham disse ali: obrigado por tal homem. Agora veja o que continua dizendo. E nesse momento, o Espírito Santo me revelou e disse: tu terás um filho e chamarás o nome dele de José. Me levantei dali e agradeci ao Senhor. Agora veja que a mesma coisa que aconteceu com a Virgem Maria, a qual o anjo disse o nome pelo qual viria o cumprimento da primeira vinda do Senhor, é o Espírito Santo falando ao irmão Branham e dizendo a ele: terás um filho e o chamarás José. Agora, o nome José, porquanto é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, refletiu a primeira vinda, é um tipo perfeito. E a segunda vinda também, algo muito importante, tem que ser realizado por meio dessa manifestação, o qual vem a ser cumprido nessa escritura, onde diz que o nome do Filho é tão bom como o do seu Pai. E mais, quando o Espírito Santo é o que tem invocado esse nome. Ele escreve no livro de citações, na página 164, parágrafo 14 e 62, ele escreve, tem uma parte onde diz José, ele escreve Jesus. E porque isso está representando ali a primeira e segunda vinda do Senhor. Há uma mensagem que ele pregou, e ele intitulou José entre os gentios. Agora vejam como o irmão William ali nos fala da vida de José e fala também desse nome, o qual muitos leram
el misterio tan grande que hay allí. E o mistério tão grande que há ali trancado e conseguem ver. Y también Isso que ele falou no aí. lo podía E hablar também abiertamente não para podia que falar abertamente para que no surgieran imitaciones, não surgissem ni se imitações, pusieran, nem como él mismo dijo allí, se a colocasse colocar a todo como el mundo con ese nombre. ele mesmo, Deus mesmo disse ali, atormentar, colocar todo mundo esse nome, porque De ese nombre, não se chamaria desse nome, como el hijo de David, como o filho de Davi, no se iba a llamar, não se o no chamaria era ou não era Salomão, era José, era José, porque estaban reflejando porque estavam refletindo la venida del Mesías, a vinda do lo cual Messias, fue o qual foi tipificado, tipificado, representado José, el hijo de em Jacob. José, filho de Jacó. Pero todo eso Mas tudo isso es como hablarlo é como falar para que quede aparentemente para que queda aparentemente todo como que no es lo fique que se tudo está como viendo que allí, não é o que está se vendo ali, mas ahí tem, se está viendo aí está se y vendo mostrando e mostrando lo que iba a ser la o manifestación que de seria a Dios manifestação de Deus en este tiempo final. nesse tempo final. Ahora, Agora, si el ángel le dijo, se o anjo disse, el Espíritu Santo le o dijo, Espírito Santo lhe tú disse, tendrás un hijo, tu lo terás llamarás um filho e José. o chamarás José, Pues, si así él lo hizo en la primera pois se ele venida, fez assim na primeira vinda, el hijo del hermano Branham o está filho ahí do irmão Branham está representando aí representando a ese hijo a esse filho que le nacería que a la iglesia novia nasceria a igreja y noiva que su padre, e que o seu pai, vean, vejam, en el mensaje na que mensagem leímos que lemos el domingo no domingo, o el domingo anterior, ou donde dice no domingo anterior, onde que el diz Espíritu Santo era que o el Padre Espírito Santo era o de pai Jesus. de Jesus. y el Padre E o pai, ahí aí, se puede decir pode un Padre dizer espiritual, um pai espiritual, porque porque fue engendrado foi gerado por la palabra pela hablada, palavra no falada, por la intervención não de un por hombre y una mujer. intervenção de um homem e de uma mulher. Y él cuando E quando ele habló falou de ese hijo desse filho y se refirió como el Padre e se espiritual de referiu él, como pai espiritual dele, ahí estaba mostrando aí estava mostrando que en medio de la iglesia que no meio da igreja, él, Ele, además de tener muchos hijos além de ter muitos y él filhos ser un padre espiritual, e ele ser um pai espiritual, él tendría uno ele teria um en el cual no qual, por medio de él, por meio dele, porque él es Gabriel porque ele é Gabriel, y por medio de la palabra e hablada, por meio da palavra lo falada, engendró o gerou en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, lo cual o qual nació, nasceu, tuvo su niñez, teve a sua infância, su juventud sua juventude, y luego cuando ya e depois, quando já estava na etapa adulta, vean cómo ahí vejam como aí expressa y dice, e diz: este es mi hijo, este é o meu filho, este es mi hijo este amado. é o meu filho amado. Y él allí nos mostró E ali ele nos mostrou todo lo que vio el hermano Branham tudo que o irmão Branham viu en diferentes ocasiones cuando em estaba diferentes abriendo el ocasiões, cuarto quando sello estava y el abrindo o sexto quarto sello, selo e o sexto selo, y cuando estaba e quando estava diciendo que el séptimo sello dizendo era en una manera que o sétimo triple, selo era em uma maneira tríplice, ya cuando él quando ele está por já está abrir el sello por abrir o selo y dar a conocer lo que era el e séptimo dar a sello, conhecer o ahí que é o él sétimo empieza, selo, el aí Espíritu Santo le dice, o "Párate, Espírito no Santo diz: prosiga", pare, não prossiga, porque lo próximo que porque iba a o decir próximo que diria era era ese misterio por esse el cual mistério pelo qual Isaías, Isaías, quando habló de que una virgen concebería quando y falou que daría uma a luz virgem un niño, conceberia e daria à luz a um filho, y sería llamado e seria Hijo del chamado Altísimo, Filho do Altíssimo, Emanuel, Emanuel, traducido es Dios con que nosotros. traduzido é Deus conosco. Ese misterio que Isaías Esse habló mistério allí, que Isaías falou el cual ali, vino a ser cumplido o qual veio a ser cumprido en la Virgen María, na Virgem Maria, por medio del arcángel Gabriel, que por hizo intermédio sombra do al arcanjo Espíritu Gabriel, Santo, que hizo fez sombra sombra, sobre o ella. Espírito Santo fez sombra sobre ela. Esse mistério Ele estaria dando a conhecer a igreja, abrindo o sétimo selo e mostrando como
faria ese nacimiento. como se daria esse nascimento. Pero Dios, Mas Deus, como ya le había mostrado como já tinha mostrado en esa ocasión que estaba nessa en el ocasião que estava hotel, el cual le había ali dicho no hotel, o qual tinha dito que iba a tener un hijo que teria um filho por medio de su esposa por amada, meio da sua esposa amada, por medio de Meda, la cual por meio de representa la iglesia Meda, o del qual Señor, representa a igreja do Senhor, que ahí él escribe, que ali en ese escreve, libro de citas, nesse livro de escribe citações escreve Meda, Meda, y escribe es igual, e escreve igual la novia, a noiva, porque porque él en esa parte al final, nessa parte no final, aquí en el libro de citas, él lo aqui no livro de citações, resumiram, porque él dice, porque ele disse: yo corrí y la abracé. eu corri, abracei ela e disse: querida, José viene, José está en José vem, José está a caminho. camino. Y él E ele ali escreve: vem José, y escribe e escreve Cristo por segunda vez. Cristo por segunda vez, e escreve Meda, a igreja noiva terá um filho, El de la promesa. o da promessa. Ahora miren Agora vejam cómo sigue diciendo el hermano Branham. como o irmão Vamos Branham al libro continua de dizendo. citas, Vamos porque ao livro de citações, porque o livro el libro del da mensagem Obras Expressadas nos diz, entre medio no meio, ciertas cosas, pero para ir directo certas coisas, mas para ir direto a esta parte dice, a essa parte, diz: tú tendrás un hijo y llamarás su tu nombre terás um José. filho e chamará o seu nome Pero José. antes de allí di, gracias al Señor. E eu agradeci, disse, levantei e disse: graças ao Senhor. E lembre, eu estou na página 164, página 1462 do livro de citações, e eu lembro que 4 anos depois, a minha esposa, sabíamos que teríamos um bebê. Cuando nació era Sara. Quando nasceu era Sara. 4 años pasaron. 4 anos se passaram. Finalmente ella iba a ser Finalmente, madre ela de seria nuevo. mãe novamente. Agora, Agora, todo eso es lo que le está relatando, tudo isso que ele está relatando, que se pusieron a burlarse que começaram a del zombar hermano Branham do irmão Branham y dijeron que e disseram: eso puede ser que era Josefina. ele queria dizer que era Josefina, e começaram a zombar, e Ese hombre que hizo eso esse murió. homem que fez isso morreu. Ahora vean Agora vejam cómo vamos a leerlo. como vamos ler. Miren, vamos a seguir Veja, aquí en la página vamos 33 ver aqui na del página libro de 33 do livro Obras Expresadas. Obras Expressadas, diz: Me levanté de allí, le di me levantei gracias dali, al agradeci ao Señor. Senhor, Sentada allá atrás tenía poco e de estava haber ali nacido. sentada há pouco de ter nascido, minha filha, e então tinha como que de 1 ano de idade, ela nasceu por cesariana, ou seja, había tenido já tinha tido a Becky, a Becky, que es Rebeca. que é Rebeca. Eso ocurre en la familia de la Isso esposa. acontece na família da esposa, dá luz à cesárea, porque elas não funcionam como deve. A mulher, os ossos são sólidos como de homem, e ela teve Ser cortada y que sacada ser de su cortada e madre. tirada de sua mãe, ou seja, por cesariana. E o doutor me disse: irmão Branham, Nunca tenga otro nunca hijo. tenha outro filho com essa mulher. Digo, su matriz Diz: es a tan sua matriz delgada é como tão un globo. delicada Él como... dijo, mejor, Ele disse: déjeme ligar é el melhor, segundo deixa hijo. O sea, eu la desligar iba a esses, ou seja, ele iria operar ela. Yo le dije, E eu disse: yo não, lo haría. não, Porque, claro, não ya le faria. había dicho Porque, el ángel, claro, o anjo já tinha dito a ele: doctor, doutor, ni esté pensando en hacer eso. não Él esteja dijo, pensando em fazer isso, mas ele ella disse: no debe tener otro olha, hijo. ela não deve ter outro filho. Dijo, usted Disse: você la va a dañar. vai prejudicá-la. Dijo, ella morirá. Diz: ela vai morrer, o doutor disse. En E esta ele disse: tuvimos un tiempo terrible. nessa nós Dijo, tivemos um tempo ella terrível. apenas Ele disse: logró ela esta apenas vez. conseguiu dessa vez. Ela conseguiu apenas dessa vez. E depois o Senhor me Y disse. luego el Señor me dijo E que yo iba a depois tener un hijo. o Senhor me disse que eu teria um filho e seu nome seria José. Yo nunca tuve temor de Eu eso. nunca tive Todos medo ustedes, disso, muchos de todos ustedes vocês. lo recuerdan. Muitos de vocês lembram Eu disso. continuei Eu adelante continuei em frente, anunciando, ou seja, Ele continuou perseverando, ele continuou dizendo, perseverando e "Vou ter dizendo: um filho, eu vou ter um e seu filho, nome e o seu nome José." será José. Quantos lo recuerdan? Quantos lembram disso? Por todos os Certeza, por todos os lados, por todo o país, por todas as dizendo à partes, gente, "Vou ter dizendo um às pessoas: eu vou ter um filho, filho, e o seu nome vai ser José. Igual como
E como quando esse menino que foi levantado da morte ali na Finlândia, o irmão Jack estava ali quando aconteceu e falou a todos vocês 2 e 3 anos antes que acontecesse. Haverá uma criança pequena, como ele estaria vestido, onde estaria estendido. E eu disse, como vai acontecer? Eu não sei. Mas me foi revelado que aconteceria. Foi uma revelação, o que o Espírito Santo deu ao irmão Branham e deu até o nome. Foi revelado que eu iria para o Arizona e ali me encontraria com 7 anjos. E então, eles me diriam que a mensagem que eu pregaria, e estes foram os 7 selos. Isso aconteceu. Quantos lembram que disse isso? As fitas e coisas focam isso. E isso aconteceu. Revistas e todo o resto fotografaram isso. Aquele anjos no ar, e eles ainda não entendem. Ali estava. Lembra que chamarei o irmão Jacques e perguntou a respeito disso, de Cristo estando parado ali, e o irmão Jacques disse, esse é o seu estado glorificado, vem? Eu amo o irmão Jacques. Ele é um dos melhores teólogos que eu conheço, mas isso não se enquadrou exatamente bem. E eu estava parado ali e disse, Senhor, como é isso? O homem jovem aqui, com cabelo como a lã? E ele disse, é que tem peruca. Olhei no livro antes que isso acontecesse e disse, isso, é isso. E naquele dia, quando isso aconteceu, isto subiu. E então, se você virar a fotografia de lado, se você tem a revista Life, você põe de lado e ali está ele, perfeitamente, o rosto de Cristo, por Hoffman, olhando diretamente para baixo, onde eu estava parado. Ali está a revista. Quantos têm visto? Claro. Todos a viram. Ali está olhando diretamente para trás. E isso provou exatamente que a revelação estava correta. Por que com peruca? Porque os antigos juízes ingleses eram acostumados a usar uma peruca e até o usam na Inglaterra ainda quando essas autoridades supremas, eles usam uma peruca. E isso mostrou a ele de pé ali com uma peruca de asas de anjos. Ele é o alfa e o ômega. E no livro das eras, ele falou de Moisés e Elias, essas poderosas asas, e os falou também do alfa e do ômega. Diz, ele é o juiz supremo e não tem outra parte dele. O seu aspecto é como alfa e ômega. E ali estava o homem jovem, com em torno de 30 anos de idade, usando uma peruca branca, mostrando que ele era o Deus Supremo. O Pai entregou todo o juízo nas mãos do Filho. Aleluia! A revelação nunca está errada. Falha de todos os modos, não importa como isso vem. Vai alinhado com a palavra. E eu lembro que 4 anos depois, a minha esposa, sabíamos que teríamos um bebê. Todos diziam, será que vem agora? E eu disse, eu acho que sim. Eu não sei, mas eu vou ter José. Quando nasceu, era Sara. E então um homem me chamou e zombou abertamente e disse, sabe o que? Sabe de uma coisa? Você quer dizer Josefina. E o homem morreu. Agora, veja o que aconteceu a esse homem que zombou abertamente. E isso vai acontecer com todos aqueles que abertamente zombaram e escarneceram a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e tem feito publicamente, abertamente. E isso é contado como uma segunda crucificação. Tanto o ministro que fez isso desde o púlpito, como a indivíduos que o têm feito das diferentes formas e o fizeram em forma atualizada com os meios que esse mundo, que esse maldito mundo deu à raça humana, o qual, por isso, esse mundo vai deixar de existir com esse reino dos gentios. Deus logo vai estabelecer esse reino do Messias Príncipe e todas essas coisas serão queimadas. Todas as coisas que estão contra a perfeita vontade de Deus vai ser aniquilada. Agora vejam
personas que se burlan como del pessoas que programa zombam divino do programa divino y que se burlan de e la que zombam da manifestación manifestação de Deus en cada edad, em en cada cada era e em dispensación. cada dispensação, Lo primero que le ocurre o primeiro que es acontece é a muerte morte espiritual. espiritual. Y como siempre he E dicho, como sempre eu tenho dito, pedazos de carne são pedaços de andando carnes neste planeta andando Tierra, nesse planeta pero Terra. ya no tienen Eles futuro. já não têm futuro. Y bien que se merecen E bem que merecem ese juicio divino, esse juízo divino por burladores. por serem zombadores. Dice ahí que ese hombre murió. Diz aí que esse homem morreu. Yo dije, Señor, E eu disse, Senhor, yo dije eu disse que Dios me dijo que yo iba a que tener Deus un me hijo disse que eu teria um y filho que llamaría su e que o nombre seu José. nome seria chamado José. Hubieron tres personas que dejaron Houveram três siete pessoas iglesias que denominacionais deixaram y 7 vinieron igrejas a nuestra denominacionais e iglesia vieram à nossa y me igreja escucharon decir e me eso. ouviram dizer isso. Quando nació Sara, Quando dijeron, Sara nasceu, disseram, pues, eres pois un falso profeta. és um Ese falso día profeta. empiezan a decir Neste dia começa a dizer que eso no es verdad, que que es un isso falso. não é verdade, que é um falso. Dios permite Deus permite também ciertas cosas certas coisas para que esse tipo de pessoas para que esse tipo de pessoas que estão introduzidos dentro dos crentes, então saiam à luz y muestren sus colores. e mostrem suas cores. Porque si hubiese Porque nacido en vez de Sara, se hubiese tivesse nacido na José, vida ao invés de Sara, José, pues entonces pois então seguía estando esa lapa seria chupando ahí ali y teriam no se darían cuenta até não perceberiam de que essa pessoa que zombou de Jesus, do irmão Branham, no se hubiesen dado cuenta que não era teriam se dado conta que era um manufaturado y no se sabe si era un e incrédulo não que se estaba sabe se era o metido. incrédulo que estava ali introduzido. Ahora vean, Agora vejam, Dios permite todas esas cosas. Deus permite todas essas coisas e até Cuando hablamos el domingo, quando falamos no domingo que Ele forma los problemas forma os problemas para trazer a separação, para libertarnos. para libertar-nos. O seja, Ou seja, todo que tudo obra para bien, coopera para o bem e para os escolhidos de Deus, e tudo coopera para o bem para o programa de Deus. E aí unos salen bien creyendo y diciendo, vem como dijo el hermano Branham, crendo e dizendo, como o irmão Branham disse, da vida e história de José, graças a Deus por esse homem vem, y otros e outros, entonces reciben então, el juicio divino. o que vem a eles é juízo divino. Ahora dice, Agora diz, Señor, yo dije que Dios me dijo Senhor, que eu iba a disse tener que un Deus hijo me disse que eu teria um filho, y que llamaría su e que o seu nome José. seria José. Ahora, Agora, cuando nació Sara, él dice, quando nasceu Sara, ele disse, él es un falso profeta. ele é um falso profeta. Eu dije, E eu disse, Damas, esperen un momento. Damas, espere um momento, eu não disse quando, Ni Dios dijo cuándo. nem Deus disse quando, ele me disse que teria reticências. Ele disse a Abraão que teria Isaac, um Isaac. Mas nasceu Ismael no meio nesse meio termo, mas isso não anulou. E eu disse, Deus, quando eu terei esse menino? E ele disse que eu terei esse menino e chamaríamos o seu nome José. Ele estava tão seguro disso, porque quando esse arcanjo fala, vejam, quando a pessoa o ouve e não é crente às palavras que esse arcanjo tem falado, acontece, ocorre como a Zacarias, que ficam mudos até verem essa promessa sendo cumprida, e então, depois, a primeira coisa que pronuncia é o nome, porque depois de ter esses incrédulos a palavra desse arcanjo, ele disse, porquanto não crestes em minhas palavras, ficarás mudo. Disse no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo. Vamos ver aqui, desde o 13. Desde o 5, mas para não ler todo o capítulo, vocês podem ler depois. Ele estava oferecendo ali
conforme a la costumbre del conforme o sacerdocio, costume do sacerdócio, ou le seja, tocó a él correspondeu ejercer a ele el oferecer sacerdocio delante de o Dios. sacerdócio diante de Deus, Y exercer o sacerdócio diante de Deus, dice que le tocó suerte e ofrecer diz el que incienso, correspondeu, entrando tocou no sorte santuario del oferecer Señor. incenso, Y verso entrando no 10 sigue santuário diciendo, "Y toda do la Senhor". E no multitud versículo del 10 pueblo diz: "E toda a estaba multidão do fuera povo orando estava do lado de a la fora hora del orando incienso". na hora do incenso". Siempre a la hora del incienso, Sempre à hora do incenso, aparece Gabriel, aparece Gabriel, porque Gabriel es el que porque está a Gabriel cargo é o que está encarregado das orações. das orações. Miren, en Apocalipsis Vejam, em capítulo Apocalipse 8, capítulo 8, él nos dice allí ele nos disse ali que cuando que quando abrió el séptimo sello, abriu o sétimo selo, se hizo silencio en el cielo se como fez por silêncio media no céu hora. como que por Y meia vi a hora, los 7 ángeles e viu que os estaban 7 anjos que diante de estavam em Dios, pé y diante de dieron Deus, siete e trompetas. dali foram dadas Outro 7 ángel trombetas, vino entonces e y veio se então paró outro ante el anjo altar. e ficou de pé diante do altar. Vejam, Vean ese ángel vejam, esse anjo que se para frente al que altar, fica es de el pé frente ao altar é o Gabriel, arcanjo Gabriel, com com um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para acrescentar as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e o lançou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Este mesmo anjo é o que aparece ali ao sacerdote Zacarias nesse momento de oferecer o incenso. E continua dizendo no capítulo 11: "E se aproximou o anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias se turbou ao ver-lhe e sobreveio temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher, Elizabeth, veja, ele é o que responde, ou seja, traz a resposta das orações. E a igreja noiva tem estado orando pela vinda do Senhor. E a igreja noiva tem estado orando pela vinda dessa pedra não cortada de mãos, a qual vem com um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E vem para trazer assim a fé de rapto à sua igreja. E esse arcanjo, o qual tem estado conosco esse tempo todo, trouxe a resposta da nossa oração e trouxe as boas novas de que por meio da igreja noiva desse tempo final daria luz a esse filho prometido, esse José. Agora vejam, como disse ali, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Elizabeth dará à luz a um filho e chamará o seu nome João. Veja como o anjo é o que coloca o nome ao precursor da primeira vinda do Senhor. E terá regozijo e alegria, e muitos se regozijarão do seu nascimento, porque será grande diante de Deus, não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo até desde o ventre da sua mãe. O irmão Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e poder de Elias em sua quarta manifestação, também cumpriu estes requisitos e esses detalhes, dos quais aqui nos fala no Evangelho segundo São Lucas, que fala de João e diz como viria e em que espírito viria, e também diz o que ele não faria, ou seja, não contaminaria o seu corpo com esse tipo de bebidas, e também está mostrando a ele também a obra que ele realizaria. E vemos isso também no reverendo William Branham. E já que seja que muitos dos filhos de Israel se convertam, muitos deles e também muitos foram convertidos
de los no gentiles, meio dos gentios, muitos pelo ministério do irmão Branham se converteram ao Senhor, receberam ao Senhor. E irá adiante deles com o espírito e poder de Elias para fazer converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse Zacarias ao anjo: em que conhecerei isso? Porque eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel. Ali ele se identifica que estou diante de Deus, ou seja, diante da presença de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Veja como essas boas novas que ele nos falou ali em dezembro de 2016, onde disse: eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Agora, a vinda desse arcanjo, quando é manifestado, algo grande está por acontecer. Nos diz também o irmão Branham, quando vemos a Gabriel, está no livro de citações, algo grande está por acontecer ou acontecerá, e também no compêndio de anjos se encontra. Continua dizendo: e eu vim para te falar e te dar essas boas novas. E agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que isso se faça, porquanto não crestes em minhas palavras, as quais vão se cumprir no seu tempo. Agora vejam como esse arcanjo também disse ali, e lhe traz a Zacarias essa doença da fala, porque seria uma doença, ficaria mudo. Agora veja como pode falar bênção, mas também fala juízo. Há alguns minutos atrás, nós vimos permitindo que a esposa do irmão Branham tivesse esse tumor. E aqui vemos ele pronunciando juízo a Zacarias, porquanto foi incrédulo às palavras de Gabriel, as palavras dele, que estava dizendo, estava mostrando a ele o que Deus ia fazer. Agora vejam que aqui Elizabeth era estéril e foi aberta a sua madre, ou seja, o que reproduz o sistema reprodutor, e vejam não disse que Zacarias era estéril, senão que disse que Elizabeth era a estéril. Agora vejam a grandiosidade que é nesse tempo, o que está acontecendo no meio da igreja para o nascimento de João, através de Elizabeth. O anjo abre a matriz, ou seja,
lo pone a funcionar o põe su sistema o seu reprodutivo sistema reprodutor para funcionar y e Dios le dice allí a Deus través diz del ali, arcángel Gabriel, através do arcanjo Gabriel, que la oración que a oração por esse filho ellos deseaban que tener eles desejavam ter había sido oída. havia sido Y ouvida, en el momento e em um que se iba a momento cumplir, que se y cumprirá, luego de tener relaciones depois de ter relações íntimas, íntimas, iban a tener teriam ese niño. esse menino. Pero cuando le aparece a María, Mas quando aparece a Maria, a ella a ela, le habla la palabra fala a ela a palavra y por medio e por meio de la palabra hablada, da palavra falada, lo cual hizo sombra o del qual Espíritu fez Santo en o María, Espírito Santo fez sombra em Maria, gera esse filho. y José E José no la tocó não a tocou que dio a até luz. que deu a luz. Ahora todo eso Agora, tudo isso, podemos ver que en José em José hay un misterio tan grande há um allí mistério y tan tão grande aí hermoso, e tão formoso, del cual no vamos a entrar ahora tan en detalle, do qual pero não vamos entrar agora em muitos detalhes, mas vamos a seguir con vamos continuar la iglesia novia. com a igreja Él noiva. habla la palabra Ele fala a palavra y vean cómo e vejam ese hijo, como esse filho, el hijo palabra, o filho palavra, el hijo promesa, o porque filho una promessa, que Dios le porque hizo é a uma su promessa iglesia, que Deus fez à sua igreja, es una realidad é uma realidade por medio de la palabra por meio da hablada. palavra falada. Ahora miren, Agora vejam, él dice que ahora quedará ele mudo, disse que agora vais ficar mudo e não poderás falar até o dia em que isso se faça, porquanto não crestes em minha palavra, o qual se cumprirão no seu tempo. y el pueblo estaba esperando a E o povo Zacarías, está esperando Zacarias e estranhavam de que ele estava demorando no santuário, mas quando ele no saiu, les podía hablar, não podia falar a eles. y comprendieron que E había entenderam visto que visiones tinha del tido santuario, visões no y santuário les hablaba por señas, e falava por y sinais permaneció e mudo. permaneceu mudo. Ahora, Agora, así assim están las vírgenes fátuas, estão as virgens fátuas, han quedado ficaram mudas. mudas. Recuerden que Lembrem las fatuas que as fátuas están compuestas por estão compostas esse mundo denominacional por esse mundo denominacional que está atado allí. que está amarrado ali, Pero recuerden que dentro de la mas iglesia lembre que dentro da igreja también hay fatuas. também tem fátuas. Hay predestinados, escogidos, vírgenes prudentes. Tem hay predestinados, vírgenes escolhidos, fátuas, virgens y también prudentes, hay as virgens domentes, virgens fátuas e também incrédulos. Y E ellas, elas, al no creer ao não crer las buenas nuevas que nos trajo el arcángel Gabriel, que nos dijo cómo nas boas sería novas que o arcanjo Gabriel nos trouxe, que disse como seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, y cómo seria o cumprimento, e como estaria se cumprindo a visão da carpa, onde estariam sendo dadas a conhecer os trovões e toda esta revelação. Veja como las fatuas as fátuas quedan mudas ficam mudas, sin dar revelación, sem dar revelação, sem ter revelação, sin tener conocimiento sem ter conhecimento de lo que Dios está haciendo do que Deus en este está tiempo. fazendo nesse tempo. Y no podrán ser E não vão poder instrumentos ser de Dios instrumento de Deus mientras enquanto este Dios dando la Deus revelación esteja dando a y la fe de revelação e a rapto, fé de rapto, no serán portadoras não de la serão revelación. portadoras da revelação da fé de rapto. Y eso incluye E isso ministros, inclui ministros hermanos también, e irmãos também, que no creyeron que las não palabras creram del nas arcángel palavras do arcanjo Gabriel. Gabriel. Y por otro lado, E por outro lado, hay ministros tem ministros y creyentes e crentes que han recibido las buenas que nuevas de receberam as ese boas arcángel novas desse y arcanjo han sido portadores e son foram portadores e são de esa portadores dessas boas novas buena- y han señalado e são apontados e apontaram e identificaram o verbo, a palavra, no meio da igreja, en el cumplimiento no cumprimento de ese hijo, desse filho palavra, de ese hijo promesa. desse filho promessa.
E são bem-aventurados esses ministros e seus irmãos que estão falando regozijantes com este avivamento que tem produzido e está produzindo esses trovões. Agora vejam como Zacarias, apenas por sinais, por gestos, mostrava a eles. E cumprindo os dias do seu ministério, foi para sua casa. Depois daqueles dias, a sua mulher Elizabeth concebeu e ficou em casa, reclusa por 5 meses, dizendo: tinha feito comigo o Senhor nos dias em que se dignou tirar a minha oferta entre os homens. Ou seja, ao dizer estéril, Ele é o que permite, Deus é o que dá vida, ou seja, que Ele é que permite tirar ou pôr doenças. Agora, vamos um pouquinho mais adiante aqui, na página, no versículo 57 do capítulo 1 de São Lucas. Vejam aqui no versículo 24, aí coloca como que já deu a luz, e faz aí uma pausa, a escritura, e coloca o anúncio do nascimento de Jesus, o qual foi quando o arcanjo Gabriel apareceu a Maria, mas já continua no versículo 57, ele continua a narração, quando a Elizabeth completou o tempo da sua iluminação, deu à luz ao menino, e quando vieram os parentes e os vizinhos, a qual Deus havia engrandecido, para com ela a sua misericórdia, é pela misericórdia de Deus que vem a cura. Se regozijaram com ela. Aconteceu que no 8º dia vieram para circuncidar o menino e chamavam ele pelo nome do seu pai Zacarias. Mas respondendo a sua mãe disse: não, se chamará João. E disseram: por quê? Não tem ninguém na tua parentela que se chame por esse nome. Então perguntaram por sinais ao seu pai como queriam que ele se chamasse. E pedindo uma tabuazinha, escreveu dizendo: João é o seu nome. E todos se maravilharam. Naquele instante foi aberta a sua boca e solta a sua língua, e ele falou abençoando a Deus. E se encheram de temor todos os vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia se divulgaram todas estas coisas. E todos os que a ouviam as guardavam em seu coração, dizendo: quem, pois, pode ser essa criança? E a mão do Senhor estava com ele. Agora vejam como aqui Zacarias, quando a promessa se cumpriu da vinda de João, ou seja, nascimento de João, Deus então tirou essa parte de estar mudo. Vejam, até certo tempo, depois que se cumpriu a promessa, depois que já esteja a Virgem prudente, pronta, preparada, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam que as fátuas virão batendo na porta, e essa é a única ocasião em que se vê que elas, então, vão à porta, e a porta é Cristo em sua manifestação final, e vem a bater a porta para receber o mesmo que receberam as prudentes. E
sería demasiado tarde, já seria tarde pero demais, todo fue por mas causa tudo foi por causa de no haber creído de não terem crido las buenas nuevas nas boas novas que ese poderoso que esse arcángel poderoso arcanjo nos trouxe. Ahora hicimos una vuelta allí Demos uma volta aí y miren, e vejam, continuando aquí continuando aqui, en la página 35, na página donde nos 35, onde nós paramos, quedamos, cuando subió el doctor dijo, reverendo, quando ahora sí, o doutor disse, voy a reverendo, ligar esos conductos. agora sim eu vou desligar ali os Yo, seus eso fue cuando condutores. nació E isso ele disse quando nasceu Sara, Sara. le había dicho ya, estoy que Já tinha dito hay que o operar, doutor no, que ya tinha no que puede operar, tener porque não pode ter outro. Pues logró convencer al Pois doctor, y conseguiu ahí, convencer o doutor, e aí, vean, tuvo otro, veja, teve outro hijo, y filho, nació Sara. e nasceu Sara. Pero Porém, ahí vuelve el doctor y le dice aí o doutor volta e diz que vai, agora sim, vai desligar os seus condutores. E ele diz, não vai. Ele disse, olha, talvez você pode, né, le dije, lo você não pode ter esse filho. tendré por ella. E ele disse, eu vou ter por ela. O doutor disse que poderia ter por outra. E ele disse, eu vou ter por ela. Ou seja, não vai vir Otra generación outra geração en donde será cumplida onde será la cumprida venida del hijo prometido. a vinda do Es Filho prometido. en esta generación. É nessa geração que Deus cumpriu essa promessa. No será por otra Não vai ser por outra igreja noiva, é por essa que está que está en la edad de la piedra na angular. era de pedra angular. Lo tendré por ella. Terei por ela. Deus disse assim. Yo no podía leerlo en la Biblia. Eu não pero podia estaba ler na escrito Bíblia, en mas mi estava corazón escrito no por meu revelación, coração por por fe. revelação, pela fé. Deus disse. No quise dudar ante la promesa de Não Dios quis por duvidar diante da incredulidad. promessa de Deus por incredulidade. Veja aquilo que aconteceu com Zacarias. Lo mismo que pasó con A mesma Abraham. coisa que aconteceu com Abraão. Ele creu, esperança contra esperança. Vamos a ver en Romanos. Vamos ver em Romanos. Humanamente, Humanamente, la esposa del hermano Branham a no esposa do podía irmão Branham não tener podia ter otro hijo. outro Pero filho. el hermano Branham Mas o irmão Branham dijo que Dios lo había disse dicho, que Deus tinha y dito Dios e Deus lo iba a cumplir. ia cumprir. En Romanos capítulo Em Romanos capítulo 4, verso 4, 18, versículo 18, vean hablando aquí veja, falando aqui de Abraham, de Abraão, portanto, portanto, é por fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa se afirme para toda a sua descendência, não apenas para o que é da lei, senão também para o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, te pus por pai de muitas pessoas, de muita gente, diante de Deus, a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele creu em esperança contra esperança, para chegar a ser pai de muitas pessoas, conforme ao que havia se dito a ele. Assim será tua descendência. Imaginem, seria pai de nações e tinha uma esposa estéril. Como isso era possível? Mas vejam como ele disse ali, que diz, o qual dá vida aos mortos, ou seja, um ventre morto. Deus dá a vida, vejam, a toda a descendência, e ele vem a ser ali então pai de multidões de pessoas. Disse, chama as coisas que não são como se fossem. Agora vejam como o irmão Branham creu nessa palavra do arcanjo Gabriel, e o doutor dizia a ele, não pode ser. Tenho que operá-la. Tenho que desligar os seus condutores. E foi ali que ele disse, pois talvez você se case de novo e possa ter esse menino. E ele disse, não, eu vou ter por ela. Deus disse assim. Eu não podia ler na Bíblia, mas estava escrito no meu coração por revelação, por fé. Deus disse isso. Eu não quis duvidar diante da promessa de Deus por incredulidade. Alguns disseram, você quer dizer Josefina? E eu disse, quis dizer José. O doutor disse, ela não pode ter outro bebê. E eu disse, ela vai ter outro bebê. E passaram-se 4 anos.
finalmente, va a ser madre de nuevo. ela será mãe novamente. Agora vejam, Es en la cuarta etapa é na quarta etapa da restauração da árvore en noiva, donde ese hijo onde esse filho, palavra, viene vem a ser realidad. a se fazer realidade no meio da igreja. ¿Pasaron cuántos años? Passaram-se 4 quantos anos? 4 anos. Vean cómo la vida del Vejam hermano como a Branham vida y do su irmão familia Branham e sua família estava estava refletindo nele todo el programa divino todo o programa que iba a divino estar llevando a cabo que estaria en ese Deus tiempo realizando nesse tempo final. Entonces, Então, uma mulher, uma falsa profecia enviada por todo o país, escribiendo palabras duras, dijo, trazendo palavras duras, disse: agora Meda vai morrer durante esse porque tempo, yo fui porque eu fui enviada para Billy. guiar a Billy. E E dizia que ele não me escuta porque sou uma mulher. E Deus, e agora Deus vai prestar conta ao matar a sua esposa. E eu disse: Deus enviou a Jesus Cristo para me guiar, vem. E eu disse: eu sou guiado pelo Espírito. Agora vejam como essas falsas profecias que essa mulher se pôs a escrever contra o irmão Branham e contra a sua esposa. Vejam como era para desviar a atenção e pôr por terra essas palavras do arcanjo Gabriel. E vejam, o irmão Branham continua dizendo: pobrezinha da Meda. Tínhamos uma enfermeira que tinha sido curada em uma reunião. Todos vocês conhecem a senhora Morgan, uma das enfermeiras da Clínica Mayo, dos piores casos. Bom, ela foi registrada como morta há, assim como 20 anos, com câncer, sarcoma. Ali mesmo no Hospital Batista. Ela está como enfermeira agora mesmo em Jeffersonville, no hospital. Ela tem estado ali por todos esses anos, porque Deus disse, ela viverá. Assim que Meda a ama e disse: Billy, eu quero que Margaret venha comigo. Não tenho o sentimento de ir ao hospital. E disse: não faças reticências. Nós amamos a Marg, mas Meg não é o nosso Deus. Marg é a nossa irmã. E fui ali para Grisville. Eu estava muito nervoso porque desde então eu a amo. E eu fui a Greensville e eu, reticências. E ela disse: Billy, você acha que eu vou morrer? Me colocando medo à esposa, essa pessoa que escreveu isso, para que não cresce na palavra do seu esposo, na palavra que ele tinha dito: terás um filho. Vejam, escreveu ao mundo todo, diz que essa anotação, esse escrito correu, circulou falando mal disso que o arcanjo tinha dito ao irmão Branham. E isso, vejam, causou esse temor e medo a Meda, ou seja, ela queria entrar em dúvida, duvidar dessa palavra. E ali ele disse: Billy, tu achas que eu vou morrer? E eu disse a ela: eu não sei, mas de todo jeito o bebê vai nascer. Tu vais ter um José. E ela disse: será este? E eu disse: eu não sei, querida. Eu não posso dizer, mas Deus disse: terás a José e teremos José. Não me importa o que qualquer outra pessoa diga, vamos ter José. E Deus mesmo, que me disse todas estas revelações, me disse isso. Ele nunca falhou em outras e não vai falhar nessa. Maria
de seguro, certamente, cuando vio a José, quando viu José, vean que José veja que José tuvo que haberle dicho, teve que ter dito me apareció a también ela, a mí. apareceu a mim também. Y ella, una muchachita, E ela, uma mocinha, de seguro, uma sin jovenzinha, certamente mucha madurez, sem muita maturidade, pero vean, mas vejam, José José había creído la palabra tinha crido de Gabriel, na palavra de Gabriel. y más bien lo que E hizo melhor, o que fez foi fue acogerla, como le dijo acolhê-la, como disse el arcángel, o arcanjo: não temas em María, tu tomar mujer, por Maria, esposa, tua mulher, por esposa, porque lo que es engendrado o que é gerado del Espíritu nela Santo é do Espírito Santo. Y él de seguro le dio ánimo, E ele certamente disse: le bom, dio fuerza. isso deu ânimo a ele, deu força. E ele disse, Vas a e tener a disse: Jesús, terás a porque Jesus, así el ángel me lo porque dijo. o anjo disse assim a mim também. Ahora vean cómo Agora vejam como o irmão Branham lhe disse à sua esposa: el mismo Dios o mesmo Deus que me ha dicho todas que estas tinha dito revelaciones, me dijo todas eso. essas Él nunca revelações falló me disse isso, e ele nunca falhou en otras, em y outras, no fallará e en esa. não vai falhar nessa. Me fui allá al Eu molino fui ali para ao moinho orar, para orar, y al entrar allí e ao entrar vi ali, esa luz colgando vi essa luz entre dos árboles y dijo, pendurando entre duas árvores, regresa a tu trabajo e disse: retorna ao teu trabalho y a tu libro. e ao teu Yo livro. regresé a este. E eu voltei a La esse. Biblia estava, A Bíblia la estava colocada allí en el colocada automóvil, ali no meu y cuando carro, lo hice, e el quando viento eu le fiz, había o vento abierto donde havia Natán aberto onde estava com Natã Davi, estava e com le Davi, dijo, e disse: Ve, dile a mi siervo Davi, diga ao meu servo que eu o Davi saquei que de eu aquella tirei manada de alimentar aquellas poucas ovelhas daquela de su manada de padre. alimentar as poucas ovelhas do seu pai, e eu fiz um grande nome como os homens grandes. No el nombre más grande, Não há pero nome semejante maior, a mas los semelhante hombres aos grandes. homens grandes. Nunca lo hizo un Billy Nunca Graham, fiz um Billy Graham, pero un tres puntos. mas Le dio reticências. nombre, Dei um ustedes nome, saben, vocês sabem. dijo, Disse: bueno, bom, he hecho eso, fiz isso, pero dijo, mas disse: permitirle não posso construir permitir el templo, construir o templo, pero su hijo, mas seu filho. y ahí está la revelación E aí grande está a grande revelação. de todo esto. De tudo Vean, isso, vejam, no puedo permitirle não posso construir permitir el que ele templo, construa o templo, pero su hijo, mas o seu filho, ahora él le hizo agora, y le dio un nombre, ele fez e deu um nome, lo cual o le qual mostrou esos 7 picos, y le nesses dijo, 7 "Tu picos nombre e está disse: sobre toda o la teu nome montaña". está sobre toda a montanha. Pero su hijo, Mas o seu filho, y cuando dijo, e quando "Su disse: hijo", seu oh, filho, hermano, allí ó estaba. irmão, estava ali. Yo dije, E eu "José?" disse: José. Correcto. Correto. Imediatamente Entrei na casa e carregando a criança, estava tão grande, estava enorme, reticências, ela estava inchada. Ou seja, ali tinha dado a luz, porque saiu para fora para orar, enquanto ela estava sendo atendida pelo médico, e um pouco antes tinha dito: Billy, eu vou morrer. E ele disse: eu não sei, mas José vai nascer. Por quê? Veja, seria o caso ao contrário, que quando Deus disse a Abraão que sacrificasse o seu filho, Deus sabia que ele o faria. E Abraão sabia que se o sacrificasse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo de novo. E o irmão Branham sabia que se com o parto, o nascimento de José, Meda morresse, ele sabia que daria de novo a ressuscitaria. E Deus vai ressuscitar a toda a igreja, desde o dia de Pentecostes até aqui. Todos os que partiram em todas as eras e os do nosso tempo, Ele os ressuscitará de novo, os trará à vida. Não foi por meio de nenhuma dessas eras que nasceu esse filho. Portanto, tiveram que morrer. Vejam, morreram esperando que nela se cumprisse esta promessa.
pero Dios prometió Mas Deus prometeu que el hijo sí iba a nacer que o filho sim nasceria y que aunque muriera e que os que morressem esa edad, nessa era, que muriera cada que edad, morresse cada era, no importava si não moría, importava se morresse, él lo iba a resucitar. ele ressuscitaria no último dia. O importante era que esse filho nascesse. Ou seja, o o grande era que Deus cumprisse esta palavra, que esse filho nascesse. Agora vejam como ele entra ali, ela estava inchada. O rapaz estava muito grande, ele quase podia caminhar ali, por ali. Eu corri, abracei e disse: querida, vem José. José está a caminho. Agora vejam como tudo isso que foi mostrado ali no irmão Branham, que aqui na página 37 vamos ler um pouquinho mais, e já está, vai passando um par de minutos. Vejam, continua dizendo: qualquer um sabe que com cesariana não pode permitir que o bebê desça. Naquela noite o bebê desceu, rompeu todo o resto. Na manhã seguinte, às 7, fomos ao hospital e o doutor disse: oh, que coisa! Eu avisei, me despedi e disse: querida, não falta muito, José estará aqui. Subi pelas escadas, pelos degraus, e ela se foi à mesa de operação. Em uns quantos minutos, a enfermeira voltou dizendo: reverendo Branham. Eu disse: sim, senhorita. E ela disse: você tem um formoso menino de 7 quilos e 3 gramas. Eu disse: José, filho, bem-vindo. Sim, Senhor. Por quê? Porque do que se trata isso tudo? Não estava escrito na Bíblia que isso aconteceria? Mas o mesmo Deus da Bíblia que revelou a Abraão, nós não levamos em conta a sua matriz estéril com impossibilidade para que isso fosse dessa forma. A pessoa não duvida diante da promessa de Deus por incredulidade, mas a pessoa louva a Deus sabendo que tem que acontecer. Não me importa o que o médico diz, todo o resto vai vir de tantas formas, mas não acredite, é uma mentira do diabo. Sim, Senhor, é verdade. Fé sai à frente, juntamente com obras para criar a promessa. Agora vejam como ao nascer José, cumpriu, Deus ali cumpriu a promessa de que por meio da sua esposa, a qual não morreu. Vejam, é a igreja noiva que permaneceria viva, que daria à luz esse filho, e assim Deus cumprir a sua promessa, cumprir as boas novas do arcanjo Gabriel. A igreja noiva desse tempo final, as boas novas do arcanjo Gabriel. Hoje nessa conversa, que foi assim, talvez um pouco assim um pouco informal, vimos muitas coisas as quais Deus nos permitiu ter, e outras que vamos aí vendo, do qual tem tudo a ver com as boas novas do arcanjo Gabriel, e também tudo isso desemboca no cumprimento da visão da carpa, onde está sendo dada a conhecer a fé de rapto. Hoje, terça, 20 de junho deste ano de 2023. Deus lhe abençoe.